gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro, e nós estamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu fico feliz em saber que isso vai ficar registrado aqui nesse canal e acessível gratuitamente a todas as pessoas a hora que quiserem ouvir e ler a Palavra de Deus. Portanto, atualize-se e mande para alguém, vai ser muito glorioso. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão bom que Ele nos dá. Senhor, obrigado por mais um dia poder se sentar e se debruçar na Tua Palavra, lendo e recebendo o alimento que ela nos traz. Que o Teu Espírito alcance a cada um nesse momento, com a Tua bênção, com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 11, nossa leitura de hoje. Paulo continua aqui então o seu discurso, a sua carta aos Romanos. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não o é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça? Claro. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Aqui Paulo outra vez está evocando a lei e os profetas para explicar o endurecimento do coração dos judeus. Versículo 11. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma nenhuma. Antes, pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Falou, olha, eles endureceram o coração, têm a mente entorpecida. Se o fato deles estarem assim trouxe bênção para os gentios, imagine então quando tiver a sua plenitude, quando houver a reconciliação. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Estou falando com vocês agora, gentios, e eu estou dando esta martelada aqui no povo judeu, que é para justamente causar e provocar neles alguma coisa, para que pelo menos de alguma forma eles reconheçam e sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão.
E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado entre os outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se fizeres, recorda-te, pois, que não és tu quem sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então, vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Paulo falando aqui, ele se direciona agora aos gentios e diz assim, não fiquem se vangloriando de terem recebido a graça, porque a graça elegeu vocês. Entende? Então, se pelo endurecimento de um, aquele galho é cortado, e você que era uma oliveira brava foi enxertado nessa oliveira verdadeira e real que é Jesus, não fique se vangloriando, porque não é o galho que sustenta a oliveira, é a oliveira que sustenta o galho. Entende? É a raiz, e todos recebem a mesma seiva que vem da raiz até chegar ao galho, às folhas. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envadeças, mas teme. Segura esse coração aí. Não fica se vangloriando, não. Entende? Porque se pelo endurecimento deles, vocês achegaram-se a Cristo e foram enxertados na oliveira verdadeira, você recebe uma seiva que é da oliveira. Não tem nada de bondade em você. Você era a oliveira brava. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Se ele corta o próprio ramo para enxertar uma oliveira brava, que é você, se ele não poupa o próprio ramo, imagine se ele pouparia você. Então não fica se vangloriando aí não. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Falou, fica tranquilo, porque se você está enxertado aí, apenas continue firme, para que tu também não sejas excluído. E quanto a eles, se eles se arrependerem, eles serão enxertados de novo, porque Deus é rico em bondade. Afinal de contas, se tu fostes cortados de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural fosse enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ora, se você, uma oliveira brava, foi enxertado na oliveira cultivada, a oliveira verdadeira, que é Jesus, e ali deu certo, quanto mais os próprios ramos. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados, disse o Senhor. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E durma com esse barulho. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou tudo debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo chega a esta conclusão aqui no capítulo 11,
ele vem trazendo esta liberdade de Deus agir, endurece o coração de um, amolece o de outro, traz o tempo e a plenitude para que os gentios, ele usa de misericórdia para com os gentios, os judeus endurece o coração, e aí Deus vai usando todos os meios para trazer todas as pessoas. E ele coloca todos em um só nível de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Tanto gentios quanto judeus foram desobedientes, e o fato de aproximarem-se de Deus é por pura misericórdia de Deus. Todos estão de igual forma desobedientes, e Deus usará da mesma misericórdia tanto para com os gentios, e também usará para com os judeus que hoje estão com o coração endurecido. E quando ele conclui isso, essa liberdade de Deus agir, essa coisa maravilhosa que Deus faz para alcançar a todos, por isso que ele fala aqui, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, aí ele traz um hino de adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. A conclusão que ele chega, aliás, Paulo se aventura aqui a trazer uma explicação sobre a liberdade de Deus agir sem estuprar o livre-arbítrio do homem. E ele anda aqui por caminhos bem melindrosos, né, difíceis de entender. Mas ainda bem que ele fecha aqui com este hino de adoração, mostrando a profundidade de Deus, do seu conhecimento, da sua sabedoria, os seus caminhos inescrutáveis, que não recebe conselhos, que não precisa de conselhos, que não precisa de ajuda e que ninguém lhe deu primeiro para que ele pudesse recompensar essa pessoa depois. E ele fecha dizendo: dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. E você entenda, meu irmão, que esse Deus livre para usar de todos os meios para nos trazer para o seu seio, para o seu abraço, para esse abraço que a graça nos traz. Esse Deus livre é o Deus que te ama, é o Deus que derrama sobre você a sua bênção, a sua graça. Desfrute dessa bondade. Ninguém consegue se colocar entre você e Deus. Basta que você tenha na sua mente esta consciência deste amor que chegou até você. De forma arbitrária, ele chegou até você. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 12. Até lá.